Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Tayane Amorim e o tema de hoje é organização celular. Nós teremos, então, uma pequena introdução sobre o conteúdo. Nós veremos os tipos de organização celular, nós entenderemos um pouco sobre as organelas, nós iremos conhecer a célula animal, a célula vegetal, as suas diferenças e semelhanças. Que é a organização celular. Então, a organização celular se refere aos componentes que estão presentes em uma célula e como elas estão dispostas, organizadas ali dentro. Então, as células, elas são os menores níveis de organização dos organismos vivos que existem. Então, as células, elas são divididas em vários compartimentos e cada uma tem uma estrutura característica, uma composição específica, bioquímica e uma função também específica. E esses compartimentos são chamados de organelas. Então, nós iremos ver agora alguns tipos. Nós temos dois tipos de células: as células procariontes, um exemplo é esse, e as células eucariontes. Este é um outro exemplo. Então, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho da célula procarionte. Então, a célula procarionte ela apresenta uma organização mais simples, ela não possui um núcleo organizado. E são exemplos de seres procariontes. São as cianobactérias e as bactérias. Aqui nós temos o exemplo de uma bactéria. Agora nós iremos ver um pouquinho sobre a célula eucarionte. Ela possui um núcleo mais organizado, que é rodeado por um involucro nuclear e uma membrana de plasma, que ela faz fronteira com toda a célula. São exemplos de células eucariontes: a célula animal e vegetal, a qual elas pertencem a um tipo celular mais complexo e ela constitui a maior parte dos seres vivos. Vamos conhecer agora também um pouquinho sobre o citoplasma. O citoplasma, ele abriga todo o citoesqueleto, as organelas e o núcleo. E ela é uma matriz fluida que é formada basicamente de água, mas apresenta substâncias como proteínas e carboidratos. E é o espaço que fica entre as organelas. Esse espaço que fica entre as organelas é chamado de citosol. Nós temos também o núcleo. O núcleo é onde contém toda a informação genética daquele organismo e ele é essencial para o funcionamento adequado da célula. Assim, garante todo o metabolismo celular das células eucarióticas. Então, vamos conhecer um pouquinho das organelas. As organelas, elas estão dispostas no citoplasma e elas realizam diversas funções que são vitais para o organismo. Seja ela a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, os lisossomos, os peroxissomos, o vacúolo, os plastos e os centríolos. Então vamos começar pela mitocôndria. Ela é composta por uma membrana dupla, sendo uma externa e uma interna que apresenta muitas dobras, são chamadas de cristas mitocondriais. Com a capacidade de se reproduzir, ela possui, uma vez que ela contém células de DNA circular. E a sua função é realizar a respiração celular que produz a maior parte de energia, que é o ATP, utilizada nas funções vitais. Nós temos também o retículo endoplasmático, que as membranas se dobram e formam sacos achatados. Nós possuímos dois tipos: o retículo endoplasmático rugoso, que ele possui glânulos associados à sua membrana, que são os ribossomos, o que lhe confere uma aparência mais rugosa. Sua membrana é contínua com a membrana externa do núcleo, facilitando assim uma comunicação entre eles, e a sua função principal é realizar a síntese proteica e o transporte. Nós temos também o retículo endoplasmático liso, que ele não tem ribossomos associados e é por isso que ele tem essa aparência mais lisa. Ele é responsável pela produção de lipídios que irão compor as membranas celulares. Nós temos também o complexo de Golgi, que ele é composto de discos achatados que são empilhados, formando assim espécies de bolsas membranosas. Ele tem a função de modificar, armazenar e exportar as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. E algumas dessas proteínas, elas são glicosiladas, e aí elas sofrem uma adição de um açúcar no retículo endoplasmático e no complexo de Golgi.
E esse processo ele é completado, e caso ao contrário, essas proteínas elas podem se tornar inativas. Por isso, as vesículas que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. E aí vem os lisossomos. Eles são envolvidos apenas pela bicamada lipídica e no seu interior há enzimas digestivas. A sua função é de digerir moléculas orgânicas, como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Nós temos também os peroxissomos, que são pequenas organelas membranosas que contêm no seu interior enzimas que são chamadas de oxidases. E essas estão presentes em células animais e vegetais. E a sua principal função é oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também para ser usados como matéria-prima na respiração celular. Nós temos também o vacúolo, que eles são envolvidos por uma membrana e são preenchidos com fluido diferente do citoplasma. Nós temos também os plastos, que são organelas que estão presentes apenas nas células vegetais e de algas. E eles podem ser de 3 tipos básicos, que são os leucoplastos, os cromoplastos e os cloroplastos. Um dos mais conhecidos que todos nós vemos, inclusive é uma das cores que está no slide, é o cloroplasto. O cloroplasto, eles são organelas responsáveis pela realização da fotossíntese. Ele contém o pigmento chamado clorofila, que lhes confere a cor verde e ajuda na absorção da luz solar, permitindo que assim que o processo de fotossíntese ocorra. Nós temos também os centríolos, que eles estão relacionados com o processo de divisão celular. Eles frequentemente são indicados como organelas exclusivas da célula animal, porém, eles ocorrem na maioria das células eucariontes, não estando presentes apenas nas células não flageladas das plantas, como algas vermelhas e fungos. Então, aqui é uma célula animal, onde nós podemos ver a sua composição, e na imagem ao lado nós temos todas as organelas que estão presentes na célula animal, sendo centríolos, mitocôndria, citoplasma, membrana plasmática, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, sendo liso e rugoso. Nós temos o núcleo, o nucleolo e os lisossomos. E também tem a presença dos peroxissomos. Então, essa é a célula animal. Já a célula vegetal, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi. Nós temos a presença do cloroplasto, do vacúolo, que diferente da célula animal não tem. Tem a membrana plasmática, a mitocôndria, também tem a presença da parede celular, o glioxissomos, o ribossomo e o núcleo. Então, quais são as diferenças e semelhanças? A célula animal e a célula vegetal são 2 tipos de células eucariontes, como já dito, e apresentam, portanto, muitas características em comum. Podemos diferenciá-las, no entanto, observando a presença e a ausência de determinadas estruturas. Então, vamos ver a diferença principal entre esses tipos celulares. Então, a célula vegetal ela apresenta a parede celular, que é a estrutura ausente na célula animal. A célula vegetal apresenta algumas organelas típicas, como os plastídeos e o vacúolo de suco celular ou vacúolo central, que não são observados nas células animais. Os lisossomos, eles são organelas que são encontradas apenas na célula animal. E essa foi mais uma aula sobre organização celular e te espero na próxima aula.